Que a gente vai começar pela parte do bolsinho frontal aqui, tá? Aquele que vai assim, ó, tá? Então, a gente vai posicionar a nossa alça aqui, ó. Peguei a alça 3 centímetros, não é obrigatório também, isso aqui é uma questão de estética visual, né? Eu normalmente eu uso a dupla face, mas a minha acabou, então a gente vai usar o que tem. Vou colocar só uma colinha aqui, gente, pra não dançar, tá? A minha tira aqui. Então, posiciona aqui, ó, tem que ficar bem certinho, centralizado no meio. Pra que fique bem retinho na hora que você montar a bolsa, tá? Então, vem, faz uma costurinha de segurança também. Toda a volta. Ó, tem que ficar bem retinho aqui, tá vendo? Queima pra não ter o risco depois de desfiar, tá? A sua alça, pode queimar bastante. E a gente já vai colocar aqui, ó. Esse aqui. A gente já vai colocar aqui o nosso forro do bagum, tá? Aqui não tem nenhum tipo de estrutura, é somente o bagum, tá? E o nosso bolsinho. Então, a gente vai fazer uma costurinha de segurança em toda a volta. Tirar o excesso e fazer o acabamento aqui de cima. Então, vou fazer o acabamento aqui da mesma forma que eu fiz o bolsinho, tá? Pode ser 4 centímetros, melhor sobrar do que faltar. Joga pra trás, faz um pesponta aqui de acabamento, tá? Tira o excesso. Ó. Já tá pronto o meu bolsinho aqui. Vou posicionar aqui em cima do meu outro espelho. Posiciona aqui em cima do seu espelhinho, certinho, bem rente. Coloca um clipinho, só pra não ter o risco na hora de você fazer a costurinha de segurança da sua peça entortar, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, na lateral. Só pra poder unir esse bolsinho externo aqui. Ficou assim o bolsinho, tá? Agora, a gente vai colocar o nosso forro junto com o EVA, tá? Então, você pode vir aqui e colocar uma fita dupla face, somente pra não dançar e não escorrer aqui e atrapalhar na hora de você colocar o seu vivo, tá? Que eu tô usando essa cola bastão aqui é só pra não ter o risco de descer, ó. Tiro mais um pouquinho aqui, ó, pra não atrapalhar, tá? Tem que ficar bastante vago essa parte pra facilitar na hora de colocar o vivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, um sanduíche. Vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta. Se você tiver mais habilidade, já pode estar colocando o vivo nessa mesma hora que você tá aplicando o forro aqui, tá?
fica bem durinha a nossa peça, tá? Então, agora você só vai refilar e tirar o excesso. Vou fazer aqui e já mostro pra vocês. A gente vai posicionar aqui, ó, a nossa lapelinha de 4 centímetros, sempre deixando a sobrinha aqui pra baixo, bem rente ao meio. Vai posicionar aqui ao vivo no meinho. Lembrando que é beiradinha com beiradinha e a gente vai clicar em toda a volta do nosso espelho, ó. Começou a fazer a curva, vem deitando aqui o seu vivo, ó. Tá vendo que a curva é bem fechadinha? Costura até aqui em cima, encaixa o seu dedo aqui, ó, e vem contornando ela. Coloca a tesoura aqui e corta, tá? Vai encaixar perfeitamente. Desce a lapela. E finaliza aqui. Ó, agora posiciona o vivo, já encaixando nas curvinhas, tá? Que ele ganhe forma. Então, vai ficar dessa forma aqui. Agora, a gente vai fazer o canal do zíper e o fole aqui certinho pra gente já finalizar esse bolso, tá? Bom, aqui no nosso canal do zíper, eu tô usando esse pezinho de teflon aqui, eu vou continuar com ele mesmo. Então, eu vou posicionar, ó, o meu zíper virado pra baixo, com os dentinhos pra baixo, sempre sobrando, tá? Sempre corta sobrando. E vou posicionar junto aqui o meu forro também. Então, vou alinhar aqui, ó, pra ficar bem rentezinho. Começo com o retrocesso, venho esticando aqui o meu zíper levemente, ó. Encaixa ele bem rente à beiradinha e costura. Ó, beiradinha com beiradinha e costura. Dá uma leve puxada pra ele não ficar com nenhum tipo de ondulação, tá? Feito isso, você joga o seu forro pra trás aqui, ó. E a gente vai fazer um pesponto bem bonito aqui em cima. Então, você vem, ó, ajustando aqui, segura. Ó. Puxa lá na parte de baixo, para não ter o risco depois de atrapalhar na hora de abrir o cursor. Já vou vir aqui, ó, na curvinha, para fechar o nosso canal do zíper. Vou pegar aqui, ó, um pedacinho de EVA que eu cortei menor, tá, do que o meu canal do zíper. Vou encaixar aqui no meio. Ele não pode atrapalhar aqui, tá, gente? Ele não pode ficar na área de costura. Então, coloca bem pra dentro. Se você sentir que ficou maior, dá uma refiladinha aqui. Ele é somente pra ele dar uma armação aqui no meu canal do zíper, tá? Vem, ó, apertando aqui pra não causar bolha. Ó, não puxa, só senta pra costurar. Ó. Finalizo. Agora, a gente vai refilar o que sobrou. Não tira tanto o excesso, gente, que isso vai facilitar pra gente colocar o cursor. Então, aqui eu vou estar usando 2 cursores, um para cada lado, para facilitar na hora de colocar o meu fole
e não ter o risco do zíper ficar colocado errado, tá? Se quiser usar um só, não tem problema, mas eu acho que esse aqui facilita colocar dois, porque aí a gente sempre fica na dúvida qual o lado correto de colocar o cursor. Então, fazendo assim não tem erro, não tem como ficar errado, tá? E fica uma questão de estética visual também mais bonita. Ó, tirar uma pontinha, do maior pro menor, encaixa, empurra. Se você ver que tá muito difícil para entrar, troca o cursor. Às vezes é o cursor que tá com problema. Ó, cursor colocado. Já vou fazer meu meinho aqui, tá? Ó, um piquezinho em cima, tá? Então, a gente agora vai fazer o fole de baixo. Por que que eu cortei ele mais largo que o meu canal do zíper? Justamente pra gente poder ter esse acabamento, tá? Bom, a dica que eu vou dar aqui, ó, nessa parte maior, no canal do zíper, às vezes dá diferença de 1 centímetro, 1,5 centímetros, às vezes menos, às vezes mais. Então, o que que vocês vão fazer? Façam um comprimento, façam um canal do zíper primeiro e depois vocês vêm aqui, mede a largura do canal para vocês poderem tá fazendo aqui, ó. Porque essa costura tem que abraçar todinho o meu canal, tá? Então, é muito mais fácil eu falar para vocês fazerem assim, porque possa ser que dê diferença, porque cada um tem uma margem de costura, tá? Então, você vem aqui, ó, pega o seu canal, vê quanto que ele ficou de largura, porque você pode aumentar, você pode diminuir, você pode fazer de 4 centímetros, 6, 8, independente. Se você fizer essa medida aqui, é só você vir, ó, vem aqui, bem na beiradinha, com o zíper virado pra fora, ó. Não tem problema aqui sobrar, porque depois a gente refila, tá? Então, tem que ficar bem rente aqui, ó. Ó, tem que ficar bem rente aqui, pra gente costurar e unir essa parte, fazer o acabamento pra ficar embutido, tá? E aí, o que sobrar na base de cima, a gente vem e refila depois. Então, eu venho aqui, ó, com um pezinho de máquina e faço uma costurinha aqui. Ó, o que sobrar depois a gente refila, tá? Então, eu venho, desviro. Ó. E vai ficar assim esse acabamento. Então, a gente vai fazer isso do mesmo lado lá, tá? Só pra mostrar pra vocês aqui como que vai ficar o acabamento. Então, a gente vem desse lado aqui também, ó. Posiciona. Ó. Tem que ficar bem na beiradinha. Arruma direitinho aqui, pra que fique bem na beiradinha. Vou até colocar um clipe aqui pra não ficar torto. Ó. E ajustar aqui. Que ela tem que casar no finalzinho aqui, ó. Ó. Beiradinha com beiradinha. E vou fazer uma costurinha aqui de um pezinho de máquina, tá? O que sobrar a gente refila, não tem problema nenhum. Finaliza aqui, ó. Tira um pouco do excesso do zíper. Queima ele. Ó. E vai ficar assim, ó,
gente vai refilar o que sobrou, tá? Então, vamos começar por aqui por cima. A gente vai rebater essa costura. E aqui também. E agora a gente vai unir essa base aqui, ó, bem retinho, pra gente poder refilar. Vai tirar somente aqui o excesso. Aqui a gente não vai costurar agora, tá? Porque depois a gente vai fazer uma costura aqui. Então, a gente vai posicionar aqui, ó, costurinha com costurinha, pique aqui em cima, já faz a marcação aqui, pra depois a gente conseguir achar o meio. E a gente vai fazer um pique aqui embaixo também. Ó, costurinha, costurinha, pique. Aqui desse lado a mesma coisa, só que você não vai cortar. Vai fazer a marcaçãozinha com o lápis só pra você poder centralizar. Então, eu passei aqui, ó, a marcação pra cima do meu pique aqui pra ficar centralizado, tanto em cima quanto embaixo. Vou pegar aqui, ó, onde eu fiz a marcação, ó, o meu fole tá virado pra dentro. Vou começar grifando a base de cima, pique com pique. E pique com pique aqui na base de baixo. Agora, eu vou distribuir aqui pra toda a lateral. Agora, eu vou trocar aqui o meu pezinho pelo pezinho de teflon do lado esquerdo. Esse é do direito, esse é do esquerdo. E aí, a minha costura vai ficar bem juntinha do fio, tá? Se você tiver a transporte, você pode estar fazendo na transporte duplo. Eu vou fazer aqui na minha reta, pra vocês verem que é possível fazer aqui também, tá? Depois do fechamento eu vou fazer lá. Então, eu venho e encaixo aqui, ó, o meu pezinho. Ele vai ficar bem rente. Começa a minha costura bem devagar, porque aqui já tá bem mais grosso, tá? Então, eu vou me guiando aqui, ó, com o meu pezinho todo na lateral, pra saber que ele não vai pegar pra dentro do meu vivo, tá? Essa parte aqui, vem aqui com a mão no lado de dentro, posicionando o zíper no lugar que você não pode passar em cima dele, senão depois ele vai dar problema aí na hora de fechar, tá? E aí ele vai ficar emperrando. Então, deixa o seu zíper aqui, é o zíper, bem retinho. Ó, já vou observar pra ver se não pegou o meu zíper, se não pegou ali alguma costurinha antes de fazer o acabamento. Então, se você quiser desvirar a peça, ó, e conferir nesse momento, essa é a hora, tá? Então, agora eu já vou aproveitar e já fazer o acabamento. Já verifico aqui se pegou toda a costura.
tá? Pra depois a gente fazer o acabamento bem certinho. A gente vai fazer o acabamento dele com viés neon. Tô usando de 3 centímetros, mas você pode estar usando o acabamento da sua preferência, tá? Então, vou posicionar aqui, ó, e vou passar a costura exatamente, deixa eu só posicionar aqui, no mesmo lugar que a gente começou. Ó, vem bem devagarzinho aqui, porque essa é a parte mais grossa. É a parte mais grossa ali do começo, que é onde a gente tem a união do vivo. Então, ela fica um pouquinho mais grossa. Então, vem, ó, com calma, sem muita pressa. Ó. É bem assim, ó, com a mão, essa parte mais grossa, pra não ter o risco de quebrar a agulha. Bem devagarzinho, ó, sem pressa. Joga a parte maior pra essa beirada, pra depois não atrapalhar na hora de abrir o zíper. Então, você vai fazer esse contorno aqui, ó, em toda a lateral da sua peça. Eu vou fazer aqui, quando eu finalizar, eu mostro pra vocês. Pronto, já fez o acabamento aqui de viés da minha peça, tá? Agora, eu vou desvirar. Ó, ficou bem certinho. Vê se tá tudo alinhadinho, se tá costurado. Se não tiver, você desvira e costura de novo. Agora, a gente já vai posicionar aqui, ó. A gente já vai posicionar aqui. Eu vou até trocar o pezinho, que eu acho melhor pra aplicação do bolso esse tradicional, que aí ele fica bem certinho. Então, vou posicionar, ó, bem aqui perto da marcação onde tá o pique, tá? Vou abrir aqui todinho o meu zíper, ó. Ele virado pra baixo, o canal do zíper. Eu vou encaixar onde eu fiz o pique aqui e vou começar daqui pra cá, ó. Dou um retrocesso e seguindo a linha aqui, ó, bem retinho, eu vou fazer uma costurinha. Bem aqui na curvinha, você vem deitando aqui e não vai costurar até o final, ó. Faltando um dedinho aqui pra terminar, você já dá retrocesso e finaliza aqui. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, só que com essa parte aqui pra dentro, tá? Ó, começo lá do meio, retrocesso. Vem fazendo a costurinha aqui na beiradinha, ó, seguindo a linha da marcação. Chegando aqui na curvinha, vem virando devagarzinho, em cima do risco. E já vou finalizar aqui. Ó, e o meu bolso já ficou bem certinho aqui. Então, eu vou pegar o meu pique aqui, ó. Pique com pique, é onde eu fiz a marcação. Já vou posicionar aqui no meio. E vou fazer uma costurinha de segurança aqui pra prender ele todinho aqui na minha beiradinha, ó. Beiradinha com beiradinha. Ele vai vir fazer a curvinha aqui, ó. Você tem que deixar bem retinho essa parte. E vai fazer a costurinha aqui, ó. Bem bonitinho aqui, ó.
porque essa costurinha vai aparecer depois, tá? Então, arruma bonitinho. Ó, dá uma apertada aqui, encaixa no lugar, ó. E finaliza aqui, ó. Por que que eu não costurei tudo? Porque eu queria que ela ficasse deitadinha aqui, ó, pra ajudar na hora de colocar o zíper. Esse restante que ficou aqui, depois é só refilar pra ficar bem embalado, ó. Aí a costura de acabamento vai ficar aqui, aparecendo essa beiradinha, tá? A mesma coisa eu vou fazer lá do outro lado, ó. Eu vou até começar a costurar daqui. Só pra facilitar, pra ele não dançar. Ó. E agora a gente vem fazendo aqui a base de cima. Ó, deita ele e vem fazendo a costurinha de segurança. Ó, bem na beiradinha. Já senta aqui no lugar, ó. Puxa. E vem fazendo a curvinha aqui pra ficar bem retinho aqui. E aí, vai ficar o acabamento assim, tá? Esse pedacinho ficou aqui, ó. Vocês podem até tirar ele, que ele não vai aparecer, tá? Não tem problema. Ó. Então, agora a gente vai colocar o nosso forro de bagulho embaixo dessa base de estrutura. Aqui, no caso, eu tô usando um TNT mais fino, mas vocês podem estar usando o 150, que é o mais grosso que tem, que vai ficar muito bom, tá? Ó, já posiciono aqui pra ver se tá tudo certinho. E olha só como ficou. Bom, aqui eu só vou unir, tá? Meu bagum com o espelho principal. Como eu falei pra vocês, usem a dupla face só pra não ter o risco de dançar aqui e ficar torta, tá? A sua peça. Então, só tô passando essa colinha aqui somente pra ela ficar no lugar e não ficar de um lado pro outro. E vai facilitar ali a minha costurinha, tá? Então, eu vou começar aqui. Posicionar certinho pra não faltar aqui embaixo. Ó, tá vendo que o meu forro é maior que o meu espelho principal. Então, eu venho e começo aqui do meio. Uma costurinha de segurança, ó. Somente pra unir, tá? Não é pra aparecer essa costura. Uma costurinha de segurança, tá, gente? Em toda a volta aqui, ó, só pra unir o forro no espelho principal.
gente vai tirar todo o excesso que sobrou, tá, gente? É só tirar todo o excesso de material. Não mexe no espelho principal, tá? É somente o que sobrou. Bom, a gente já vai fazer a aplicação do vivo aqui. Então, o meu vivo já tá encapado. Eu vou desencapar mais ou menos aqui uns 2 centímetros. Somente para não atrapalhar na hora da gente fazer a junção ali e não quebrar a nossa agulha, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó. Desencapei e tirei 2 centímetros e vou começar aqui costurando na beiradinha, tá? Bem na beiradinha. Chegando aqui na curvinha, ó, é onde a gente vai posicionar a nossa argolinha para depois a gente colocar o chaveiro. Então, aqui eu tô usando uma meia argola de 1 centímetro, mas vocês podem estar usando a argola da preferência de vocês. Peguei a lapela de 3, dobrei assim no meio, pode usar a dupla face, para não dançar. Dobra aqui no meio, ó. E vou colocar aqui embaixo, ó. Toma cuidado para não costurar a argolinha e não quebrar a sua agulha. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. E venho costurando devagarzinho. Essa argolinha aqui é opcional, tá, gente? Se vocês não quiserem colocar, não precisa. Mas é o lugar que fica mais bonito pra colocar algum tipo de chaveiro, até mesmo colocar nome, se quiser. Chegando aqui, ó, antes de chegar no final, já desencapa também essa beirada. Tira ali mais ou menos 2 centímetros e continua a costura ali, só pra não atrapalhar depois no fechamento, tá? Tira o excesso que sobrou. Vamos tirar o excesso dessa lapelinha também. E já vai ficar assim nossa bolsa 2 em 1. Agora, a gente vai para a parte da tampa, para depois a gente já finalizar essa parte aqui. Então, vou passar a colinha aqui pra gente posicionar a alça no lugar. Lembrando que ela tem que ficar bem centralizada. E eu me guio aqui, ó, pelo meinho dos piques aqui, pra ela ficar bem certinho. Com a dupla face, gente, é bem melhor, tá? Que aí ela fica bem certinha, você não precisa esperar secar. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu EVA, tá? Eu cortei menor. Vou tirar só um pouquinho aqui, pra não dificultar depois de eu colocar o vivo. Ó. Posso colocar uma dupla face no EVA também, pra ele não dançar. Eu vou prender aqui a minha alça junto com o EVA. Já selo aqui, ó, bem seladinho, para não ter o risco de desfiar depois. A gente vai unir aqui, ó, nosso forro da tampa. Ó, então fica o acabamento assim. Então, se vocês forem colocar a etiqueta de vocês, pode colocar antes de colocar o forro, tá?
Não vou colocar aqui porque as que eu tenho são prata e eu tô usando as ferragens douradas. Agora a gente já vai posicionar o vivo aqui também. Aqui também, gente, eu vou tirar o excesso aqui do vivo, ó. Tirar o excesso aqui, pra facilitar também na hora da gente fazer a junção ali, tá? Então, no comecinho tem que tirar, senão vai atrapalhar na hora da gente fazer o acabamento. Mesma coisa a gente vai fazer lá do outro lado, tá? Tira o excesso. E continua a costura aqui. Agora, a gente já vai colocar o zíper aqui, pra gente poder unir ele a outra parte ali, tá? E o zíper aqui, gente, eu cortei 5 centímetros sobrando pra cada lado, pra facilitar depois da gente fazer o fechamento ali do zíper, tá? Então, a gente vai começar aqui, com os dentinhos virados pra baixo, posicionado aqui bem rente ao vivo. Bem na beiradinha, ó. Quem normalmente já faz a 2 em 1, né, pode pular todo esse processo, porque o que muda mesmo nessa bolsa é o fechamento, tá? Aqui eu coloquei o menos estrutura possível para facilitar para você que é iniciante começar, né, uma peça mais básica, mas depois, conforme vocês vão ficando melhor na costura aí, vocês podem estar colocando a estruturação mais reforçada aí, tá? Coloco o EVA nas laterais. Agora eu troquei aqui, ó, o meu pezinho, porque agora eu preciso fazer o acabamento de viés bem na beirinha do meu vivo aqui, bem rente, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Um pequeno retrocesso. E vem costurando bem rentezinho, ó. Pode ver que o meu pezinho, ele fica dentro do meu vivo. Ele não sai pra fora. Isso significa que eu tô costurando na margem que eu preciso, pra ele não ultrapassar o vivo, tá? Então, vem bem devagarzinho, ó. Encaixa aqui. Vem fazendo a curva, não precisa ter pressa. Já corta aqui, finalzinho. E processo aqui no fim, tá? Então, ficou o acabamento assim, ó. Deixei, como ele é de 3 centímetros, deixei a parte maior virada pra baixo, pra não atrapalhar aqui na hora de passar o cursor. Então, a gente vai colocar 2 cursor, um pra cada lado. Ó, eu gosto de usar esse cursor porque ele é bem facinho de colocar e ele desliza, que é uma beleza.
Às vezes a gente quer colocar um cursor bonito e ele dá um trabalhão pra gente poder colocar. E esse aqui é bem basiquinho, mas é muito facinho de colocar. Ó. Vira ele pra baixo. E desce ele pra ver se tá tudo certinho. Se ele tá deslizando bem certinho. Aqui eu vou usar a dica da minha amiga Suelen pra travar o nosso zíper, tá? Pra ele não abrir na hora que a gente for colocar. Olha só, peguei um pedacinho, uma lapelinha, somente pra eu vir aqui, ó, colocar aqui pra mim poder travar o meu zíper, pra ele não abrir, tá? Vou fazer isso aqui dos dois lados, depois vocês podem refilar, mas é só pra gente facilitar aqui na hora da gente for fechar a nossa bolsa, a gente não fica preocupado se ele vai sair do lugar. Feito isso, gente, já venho aqui, ó, bem no meinho, tá? Bem no meinho do meu zíper, ó, a gente consegue ver que o meinho tá bem aqui. A gente já faz a marcação, agora a gente vai abrir. A gente vai abrir. Ó. Abre tudo. Com a tampa, ó, com a tampa virada pra baixo, tá? A gente vai posicionar, ó, o nosso zíper com o pique aqui, ó. Pique do meio e o pique do meio do zíper. Então, veja só. Vou recapitular aqui pra não ter nenhum tipo de dúvida, ó. A nossa peça tá assim, tá? Ó, a tampa virada pra baixo, tá bom? Então, aqui você abriu, joga a tampa pra cá e traz o seu zíper pra cá. Ele tem que tá, ó, o dentinho virado pra baixo, tá? Não vai costurar dessa forma, que senão vai dar errado. Então, o dentinho tem que estar virado pra baixo. Pique com pique, eu vou começar aqui do meio. Retrocesso. E vem passando toda a beiradinha aqui, ó. Ó, não tem risco de abrir aqui. E depois a gente fica com a tampa bem certinha, não tem um risco dela sair e depois ficar torta, né? Então, facilita bastante essa lapelinha. Depois vocês vêm e tiram. Agora, desse lado aqui, gente, ó, eu vou clipar todinho, que é pra ele não causar nenhum tipo de bolha no meu zíper, tá? Até lá em cima. E aí, a gente vai começar a costurinha na base de cima, tá? A gente não vai começar por aqui. Você vem aqui, ó, e vai clipar tudinho aqui até chegar lá em cima. Se vocês quiserem estar grampeando também pode. Passar uma colinha, que for melhor pra vocês, tá? Vou fazer aqui o que é mais prático pra mim agora. Ó. Então, eu já vou começar aqui, ó, na base de cima. Estico o zíper bonitinho. Ó, retrocesso. E vem fazendo a costurinha. Vem tirando o clipe. Passa com bastante cuidado nessa área aqui, que foi a área que a gente colocou pingentinho aqui. Que essa parte tá mais grossa, então passa com bastante cuidado.
a gente vai fazer o acabamento da mesma forma, do mesmo jeito que a gente pregou o zíper aqui. Então, já tira todo o excesso de linha. Já vê se o seu zíper ficou certinho, ó. Já vem e fecha ele. Antes de fazer o acabamento, ó. Já coloca no lugar o bolso pra você ver se tá posicionado certinho, ó. E aqui você já consegue ver se ficou certinho, se ficou torto, se ficou, você vai, tira e encaixa de novo, tá? Ó, tá vendo? Tá vendo que aqui ficou sobrando, gente? Não tem problema nenhum, que essa parte aqui a gente iguala e fica tudo certinho, tá? O importante é ficar a sua tampa bem retinha aqui, ó, tá? Que depois a gente vem e iguala aqui com a régua e vai ficar bem certinho, tá? Então, você vem, ó, não tira todo o excesso do seu zíper. Pode deixar ele assim mesmo. Sela o que tem risco de desfiar. Ó, e agora a gente vai fazer o acabamento aqui, tá? Nessa posição aqui, a gente vai colocar o acabamento aqui de viés, tá? Vou só selar a pontinha aqui, pra ela não ficar desfiando. Vou deixar com uma sobrinha aqui. Retrocesso. Ó, vem arrumando aqui, joga o seu viés todinho lá pra trás, deixa só uma pontinha aqui na frente, porque esse viés aqui é mais largo. Posiciona, bem certinho, para que ele não fique sobrando aqui na frente. Lá atrás não tem problema sobrar. Mas aqui na frente fica feio, né? Então, faz bem devagarzinho, ó. A parte mais dificinha mesmo é na curva, mas depois ela vai tranquilinho. O acabamento fica assim atrás, tá? Deixa eu fechar aqui. Agora a gente vai fazer a base de trás, pra gente fazer essa junção aqui, tá? Já tá quase pronta a nossa 2 em 1.